Saudações a todos, meu nome é Leandro. Hoje iremos esclarecer um tema que é bastante relevante para a sociedade, bem como para os concurseiros. A pergunta de hoje é a seguinte: um homem maior de idade pode legalmente formar uma família com um adolescente menor de 14 anos? Primeira pergunta. A segunda: é crime segundo o STJ? Para responder essa situação, no âmbito criminal, a gente teria que ter conhecimento sobre a legislação, sobre o Código Penal brasileiro, bem como o entendimento dos tribunais superiores, que no caso em questão é o Superior Tribunal de Justiça. Durante o decorrer do vídeo, vamos comentar o posicionamento de cada um deles. Vamos fazer a apresentação do tema. Olha, a pergunta ela está relacionada a crimes que envolvem violência sexual. E o crime em questão é o crime de estupro de vulnerável. Onde é que ele está previsto? No artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Qual o conceito? O conceito é o seguinte: constitui crime ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. É o que está no caput do artigo 217-A do Código Penal. E o parágrafo 1º ainda vai além. Se você tem uma relação sexual com uma pessoa que está com uma enfermidade ou uma deficiência mental, que naquele momento da relação sexual não tem o necessário discernimento sobre aquela prática, constitui crime de estupro de vulnerável. Ou então, a pessoa tem uma relação sexual com uma vítima que não pode oferecer resistência. O exemplo clássico, né, na doutrina, é uma pessoa que tem uma relação sexual com uma mulher que ela está totalmente embriagada, ela não sabe o que está acontecendo, ela não pode oferecer resistência. Então constitui o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que é o crime de estupro de vulnerável. Quem pode praticar esse crime de estupro de vulnerável? Quem é o sujeito ativo? Né? Pode ser praticado por qualquer pessoa, independente do sexo masculino ou feminino, homem ou mulher. Então, o sujeito ativo, o autor do crime, pode ser tanto o homem ou a mulher. Já o passivo, que é a vítima, o sujeito passivo, pode ser sexo masculino, sexo feminino, desde que seja menor de 14 anos. Ou então, a vítima, no momento da relação sexual, esteja passando por uma enfermidade, ou seja, ou possua alguma deficiência mental, que não tenha o necessário discernimento para aquela prática de relação sexual naquele momento. Ou ainda, a vítima não possa opor resistência. Então foi aquele exemplo que eu trouxe para vocês logo no começo. Uma pessoa tem uma relação sexual com uma mulher e ela está totalmente embriagada, ela não sabe nem o que está acontecendo, ela não pode opor resistência. Então, é o caso de estupro de vulnerável. Já falamos o que é que a lei pensa sobre o assunto, né? O Código Penal brasileiro pensa sobre o assunto. E o que é que os tribunais superiores vê sobre essa situação? Temos uma súmula, que é 593 do Superior Tribunal de Justiça, que ela estabelece que o crime de estupro de vulnerável é configurado quando há conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Ou seja, quem se envolver com menor de 14 anos, há o crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque a presunção de violência para o STJ é absoluta. Ou seja, pouco importa, né, se a vítima concedeu para aquela prática sexual, se a vítima não era mais virgem, ou seja, se ela já tinha uma experiência sexual anterior, ou se a vítima já tinha um relacionamento amoroso com a gente, né? Independente disso, para o STJ, configura crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque a presunção de violência é absoluta. Então, respondendo à pergunta de vocês, um homem maior de idade pode legalmente formar uma família com um adolescente menor de 14 anos? Segundo o STJ,
é crime. Claro que é. Tanto para o STJ como para a legislação vigente, né? O que é que isso quer dizer? Eu acredito que a pessoa, né, o homem, nesse caso em questão, ele pegou uma menor de idade, foi morar junto, né, constituindo ali uma união estável, ele foi morar junto com uma menor de 14 anos, e de acordo com os tribunais superiores, essa conduta dele de ir morar com ela para constituir família, para ter uma relação sexual, constitui crime. Crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. E qual é a consequência? Ele está sujeito a uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Eu trouxe aqui o entendimento do STJ, a sexta turma, é um entendimento recente, foi em 20 de fevereiro de 2024, e ele narra o seguinte: a constituição de família não exclui a punibilidade do crime de estupro de vulnerável. Para a caracterização do delito do estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu. Então, respondendo a pergunta que foi feita, constituir família com um adolescente menor de 14 anos é crime. Ok? O que é que vocês acharam sobre isso, sobre esse tema? Se caísse na sua prova, você acertaria? Outra indagação: você acha justo o entendimento do STJ? Você concorda? Coloca aqui nos comentários. Valeu e até a próxima.